Olá, pessoal. Eu tenho um enorme prazer de apresentar para vocês hoje o professor Leonardo Souza, que é responsável pelo módulo Filosofia do Corpo. O professor Leonardo hoje vai falar um pouco acerca do seu módulo, do que será tratado no módulo, enfim. Eu deixo a palavra agora com o professor Leonardo Souza. Então, bom dia, professora Adriana, bom dia para todos vocês que vão estar assistindo esse vídeo. É uma alegria muito grande poder estar compartilhando esse vídeo com uma pessoa que eu admiro muito como pessoa e como professora, que é a Adriana, que é minha professora também na faculdade. E vamos lá. A gente vai estar no nosso módulo, que é chamado o de Filosofia do Corpo. Ele está dentro da formação de psicoterapia corporal e a gente vai ter o objetivo do seguinte: olhar um pouquinho como foi que a história do pensamento considerou o corpo enquanto realidade material. Tá? A gente, quando nas terapias corporais, nós trabalhamos a noção de corpo, tem uma frase da fenomenologia que ela pode ajudar a gente a sintetizar um pouco isso, né? Porque a gente trabalha baseado na noção de que eu não tenho um corpo, mas eu sou esse corpo. Tá? Isso que é um pressuposto para a gente tem que se perguntar se isso foi um patrimônio comum da história do pensamento ocidental. E a gente acaba percebendo que não. E o nosso curso, ele tem por objetivo mostrar exatamente isso, ou seja, qual foi o caminhar teórico ou intelectual que a história do Ocidente passou para a gente chegar nessa noção que Reich vai destacar de uma maneira magistral, que é essa valorização do corpo. Porque o que acontece? A história do pensamento ocidental, basicamente e infelizmente, a gente pode dizer também, é uma história de desvalorização do corpo. E a filosofia, ela tem uma importância muito grande tanto nessa desvalorização, como depois, felizmente, ela também vai ter um grande valor para uma recuperação desse valor do corpo, né? Então, no nosso curso, a gente vai estar fazendo um repasso histórico-intelectual. Tá? A gente não vai estar fazendo história, a gente vai estar fazendo história do pensamento, tá? Porque a gente vai tratar um pouco sobre isso, onde a gente vai começar desde uma análise de como a mitologia e na passagem dela para a filosofia, a questão do corpo era tratada, como os pré-socráticos, os filósofos naturalistas, tratavam o corpo, e depois a gente vai começar a tratar a grande cisão de harmonia entre corpo e mente, corpo e alma, corpo e espírito, como era chamada, que é a figura de Sócrates. Que Sócrates, quando ele traz uma pergunta sobre qual é a essência do ser humano, e quando ele vai dizer que a essência do ser humano é a alma, que é imaterial e eterna, pronto, aí a gente vai começar um caminho que vai estar presente até hoje, que é de desvincular corpo e alma. Tá? Depois, então, a gente vai ter Platão ainda, que com a teoria das ideias, quando ele vai dizer que o corpo é a prisão da alma, e depois toda a tradição posterior, principalmente quando a gente chegar no neoplatonismo, o encontro com o cristianismo, que vai se aproveitar muito dessa linha de pensamento, as teorias gnósticas dos primeiros séculos da nossa era, do primeiro ou quarto século, e que ainda hoje influenciam muito nossas maneiras de ser e de pensar. E então a gente vai caminhando um pouquinho sobre isso, como a gente vai tratando sobre essa visão de um desconsiderar do corpo. A gente vai ter depois o racionalismo, já chegando embora o Renascimento seja um momento onde o humanismo, você vai ter uma recuperação de valorização do corpo, você vai ter logo a figura de Descartes que vai estar dizendo,
O corpo só existe enquanto pensado, ou seja, esse penso logo existo, que a gente vai ver depois, essa dicotomia vai ser novamente acentuada, tá? Ela vai tentar ser recuperada pelos autores empiristas, vai ser novamente deixada de lado quando nós tivemos o idealismo alemão com as figuras de Kant e Hegel, tá? E depois a gente vai ter outras formas de tentativa de uma recuperação disso. Tá? E aí que a gente vai ter a influência de Kierkegaard, do existencialismo, da fenomenologia, e várias outras correntes que, de maneira direta ou indireta, vão estar na base daquilo que Reich vai estar trazendo para a gente, né? Não posso deixar de falar aqui de Nietzsche, porque a gente vai ver que, como Nietzsche foi um grande crítico de Sócrates, Nietzsche, a gente vai ver que ele diz que Sócrates é o responsável por toda a decadência que nós temos do pensamento ocidental, exatamente por esse desrespeito ou desconsideração do corpo, né? Então Nietzsche vai aparecer com muita força, a figura de Bergson e o elan vital, vamos colocar assim, que vai ser apresentado por ele. Então, o que a gente pode dizer? Dentro do pensamento reichiano, a gente vai estar compondo as peças de um quebra-cabeça. Tá? E nesse quebra-cabeça, para a gente entender, ou seja, quando Reich fala sobre um ser humano, de que ser humano ele está falando? Ou seja, quais são as imagens, ou melhor ainda, as imagens de ser humano que são apresentadas para a gente chegar nessa concepção de corpo, que para a gente troca uma linguagem, fala de uma maneira muito simples, mas o nosso pensamento ocidental e a concepção do homem ocidental como um todo, a gente vai ver que não há uma concepção de valorização do corpo. Então a gente vai tentar um pouquinho dar uma pincelada em relação a isso aí. Tá certo, Adriana? Olha, Adriana, você já deu para perceber, é muita gente, é muito assunto, mas a gente vai tentar ser sintético e direto ao assunto para que a gente possa formar um panorama geral, para a gente entender as maneiras que se tem sobre o corpo, né? Eu quero agradecer ao professor Leonardo por esse encontro, por tantas informações valiosas. Pessoal, esse curso é imperdível. Venham fazer um módulo de filosofia do corpo. Com certeza será fascinante. Só de ouvir você falar, eu já fiquei aqui fascinada e vai ser muito bom fazer parte da sua turma também. Aprender com você também. Que vai ser uma honra para mim. Mas olha só, é interessante, Adriana, colocar isso e colocar para todos vocês. A gente vai estar compartilhando conhecimento, tá? Por isso vai ser uma honra muito grande, tá? A gente poder estar trocando ideia e até uma coisa que no primeiro dia eu gostaria de colocar para vocês, qualquer tipo de dúvida, intervenção, termos que às vezes a gente for usando, que vocês não tenham conhecimento ou queiram que a gente aprofunde, a gente vai ter uma linha mestra, mas a gente vai trabalhando também como um organismo vivo, de acordo com os interesses que forem aparecendo, tá bom? Então, Adriana, obrigado pela oportunidade. Eu estou muito feliz e, olha, compartilho para vocês. Quando a Adriana me propôs essa possibilidade, olha, é uma coisa que há muito tempo eu já pensava em me dedicar a pesquisar ou escrever. Então, sabe quando veio aquilo, a oportunidade que eu precisava de ter um tempo para me dedicar a isso? Então, eu é que agradeço a oportunidade de poder estar refletindo de maneira concreta e dessa oportunidade de recuperar a sacralidade do nosso corpo, vamos chamar assim, porque há tempos atrás a filosofia cristã falava do corpo como sacro, mas enquanto depositário de um elemento espiritual. A nossa sacralidade aqui é uma sacralidade muito mais integrativa do que essa de separação. Então, é uma alegria muito grande poder mostrar e poder ajudar um pouquinho nesse caminho de descoberta e de valorização do corpo. Bem-vindo ao CPC RJ, professor Leonardo. Muito bom tê-lo conosco. Espero que seja o primeiro de muitas outras oportunidades. Primeiro de muitos, com certeza. E assim que possível já vou me tornar aluno da formação também, que já está na lista de prioridades. Então, muito obrigado pela oportunidade.